Prazer de receber aqui ao meu lado no estúdio o líder PTBista da cidade de Parnaíba, ex-prefeito de Parnaíba, atual suplente de senador, José Hamilton Furtado Castelo Branco. É um prazer receber novamente aqui o senhor no Jornal da Costa Norte. A gente que ao longo já desse ano de 2022 temos conversado com as lideranças políticas da cidade, já nesse pré-aquecimento para as eleições de 2022. O seu nome é sempre um dos mais cotados, mais namorados dentre os partidos, dentre agora esse novo modelo que será as federações, né? Já conversamos aqui com o líder do Progressistas, conversamos também com o líder do Partido dos Trabalhadores e gostaríamos de conversar agora também para entender um pouco da sua linha de raciocínio, né, e das perspectivas para esse ano de 2022. A pergunta sempre já direta que todo mundo faz, até porque o senhor não é um homem de dar entrevista todo santo dia, é se o senhor sai candidato agora para essas eleições de 2022. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite e cumprimentar todos vocês aqui da Costa Norte, até porque eu tenho muito orgulho, né, de vocês, porque eu sempre achei que Parnaíba tem capacidade, que tinha capacidade, que a televisão era possível fazer, né, e vocês fazem isso muito bem, tá certo? Então, para todos nós é um orgulho Parnaíba ter, né, esse meio de comunicação, que é importantíssimo para a cidade, para todos, para que estejam informados, né? Eu sempre acompanho, né, os jornais que vocês fazem aqui, e é um jornal que respeita a todos, né? Isso é uma coisa importantíssima, entendeu? Pois bem, eu quero dizer que nós estamos numa fase meio difícil do partido, né, do PTB. O PTB está procurando se organizar, porque o PTB teve seu presidente afastado, o presidente nacional do partido, e isso complicou bastante, né? O presidente do PTB no estado do Piauí também se afastou, eu não sei se eu não tive condições de conversar com ele, assim, pessoalmente, e me inteirar totalmente da situação, porque com esse Covid, essa coisa toda, a gente que tem alguns problemas, né, de saúde, a gente é bom que evite, né, tá se expondo, etc. Tal. Mas eu não sei ainda que posição em relação à minha pessoa eu irei tomar, tá certo? Eu vou aguardar os acontecimentos, nós estamos ainda no início, né, do processo, e eu sempre pautei uma coisa na minha vida, de política. Eu gosto de respeitar as datas, tá certo? O que diz a lei sobre o comportamento político em relação à candidatura. Então, eu vou aguardar para tomar, então, uma decisão. Agora, doutor Zé Hamilton, como o senhor falou aí dessa fragilidade, se é que a gente pode chamar assim, né, dessa instabilidade aí do seu partido, que é o PTB, por conta aí dessa conjuntura nacional, conjuntura estadual, saída de algumas figuras clássicas do partido, a exemplo do deputado Paes Landim, né, que era uma figura atuante aqui na cidade de Parnaíba, foi um grande aliado do seu governo enquanto prefeito da cidade de Parnaíba, não logrou êxito na última eleição e agora já tem aí em algumas declarações se colocado como pré-candidato a deputado federal. Como o senhor mesmo diz e justificou, vai aguardar, não é, os prazos, né? Quem tem prazo tem tempo, justamente, como diz o ditado, vai aguardar aí os prazos da Justiça Eleitoral para decidir. Então, esse seu futuro político se sai candidato a algum dos cargos, deputado estadual ou deputado federal. Mas o deputado Paes Landim, que é um ex-PTBista, agora deve ir para o PL, em algumas conversas que já tive com ele, ele nutre uma expectativa de caso o senhor não venha a se candidatar, o senhor o apoie aqui na cidade de Parnaíba. Há uma expectativa para isso? Ô Helder, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho
que o maior defeito que um homem pode ter na política é a ingratidão. Isso é um maior defeito. Esse é um defeito devastador, né? Porque a ingratidão, ela traz consigo, né, o retrato da personalidade da pessoa, né? Então, isso é uma coisa terrível, né? E eu não quero ter esse defeito. Posso ter milhões de defeitos, mas esse eu não quero ter. Parlandim foi o deputado que mais prestigiou a cidade de Parnaíba. A cidade de Parnaíba, e na área da educação, tem um período antes de Parlandim e depois de Parlandim. A criação da Universidade Federal. A criação da Universidade Federal, só quem acompanhou sabe o sofrimento do deputado Parlandim, se comprometendo com tudo para que trouxesse para Parnaíba a Universidade Federal. Parlandim, eu fui prefeito de Parnaíba, Parlandim nos ajudou bastante. Certo? Parlandim foi um deputado que botava as emendas, ele nunca perguntou em que eu ia aplicar o recurso. Consequentemente, ele tomava conhecimento, porque vinha sempre aqui, e eu digo, Parlandim, a sua emenda assim, assim, assim está sendo aplicada aqui. Ou seja, não existia essa história de devolver alguma coisa para deputado, nada disso. Isso é uma coisa absurda. Parlandim trabalhava pela Parnaíba, trabalhou pela Parnaíba e ainda trabalha pela Parnaíba. Mesmo sem mandato, ele ainda trabalha pela Parnaíba. O que ele pode fazer, ele faz. Parlandim é louco pelo Parnaíba. Quando todo mundo aí se afastou e tudo, Parlandim ajudava dentro das possibilidades dele, não era mais deputado, mas ajudava o Parnaíba. Então, o Parlandim, ele pode ir para qualquer partido. Não sendo comunista, ele tem meu voto. Então, aí é uma declaração bastante afirmativa de que se o senhor não sair candidato, o deputado Parlandim terá o seu apoio. Meu apoio, eu voto em Parlandim. Eu voto pelo trabalho que ele fez, o trabalho que ele pode fazer. Ah, porque o Parlandim está idoso e tal. Rapaz, eu conheço tanta gente nova que só faz o mal. Isso é verdade, o mau caratismo não tem idade. Não é verdade. Doutor José Hamilton, eu queria saber também do senhor, quando a gente olha para esse cenário estadual e as pré-candidaturas que estão aí se apresentando, alguns falam de terceira via, mas até hoje não tem robustez nenhuma para isso. As situações que aparecem aí são bem claras. A da situação governista, né, com esse pré-candidato, que é o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e, de outro lado, as oposições também já lançaram o nome do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que já esteve conversando aqui conosco na TV Costa Norte em algumas ocasiões, disse que lhe fez visitas e aqui na cidade de Parnaíba ele nutre também, pela relação que tem tanto com o atual prefeito Monsanta como com o senhor, essa expectativa também de apoio à candidatura dele. Que avaliação, que leitura o senhor faz desse momento prévio das eleições estaduais? Veja bem, a minha amizade com o Silvio Mendes, ela tem 50 anos. Nós somos amigos há 50 anos. Nunca o Silvio Mendes veio a Parnaíba, em qualquer situação, prefeito de Teresina, não prefeito, em qualquer situação em que ele se encontrasse. Toda vez que ele vem a Parnaíba, ele vai lá na minha casa, a gente conversa bastante, ri muito, porque nós convivemos como estudantes, moramos no mesmo apartamento, temos uma relação de amizade muito grande, né? Ele, a Marinês, a esposa, as filhas e tal. Então, eu quero dizer a você, porque muita gente andou explorando, né, essa situação. Tem pessoas que, quando chegam nessa época, perdem o equilíbrio,
certo? Parece que perde o equilíbrio, fica obtusa, não, né? A relação de amizade é uma relação acima de qualquer coisa, né? Quem tem é a verdadeira amizade, né? Eu acho que se ele for candidato a governador, será uma excelente alternativa para o estado do Piauí, porque eu o conheço, sei do seu comportamento, certo? Eu tive com ele quando prefeito Teresina, eu prefeito Parnaíba, nós tivemos um relacionamento excelente, né? Como sempre, tanto político, administrativo, como na nossa amizade, tá certo? A nossa amizade, ô Helder, nunca sofreu um atrito de nada, nada, nada. A nossa amizade sempre foi um caminho reto, permanente, né? Eu tenho muita consideração, ele tem a minha, eu tenho a família dele, ele tem a minha família. Então, isso é uma coisa diferente, tá certo? Ele, candidato a governador, eu acho uma excelentíssima alternativa, porque sei dos seus propósitos, sei do seu comportamento, sei da sua maneira de agir, sei da sua honestidade, tá certo? Porque nessa época que nós estamos vivendo, está muito difícil, né, a gente acreditar nas coisas, né? Você vê uma Covid dessa aí, você acredita em quem? Em quem? Parece que a humanidade, né, está toda perdida, tá certo? Que eu acho que isso era um momento de se esquecer tudo, diferenças políticas, tudo, e se unir em função disso. Não, fulano é genocida, fulano matou não sei quanto. Fulano... Rapaz, que história é essa? Onde é que nós estamos vivendo? Que humanidade é essa? Que evolução de ser humano é esse? Né? Então, quantas pessoas ficaram deprimidas, né? Quantas pessoas sofreram com tudo isso, né? Não, é natural, não é nada natural. Isso não tem nada natural. Então, eu acho que o Silvio é uma grande alternativa, né? O doutor Rafael, que é o secretário de Fazenda, que é o candidato do governo, eu conheço ele, mas muito superficialmente. Eu nunca tive assim, um relacionamento com ele, nunca conversamos sobre política, sobre as perspectivas do Estado, nada, tá certo? Nunca tive esse tipo de conversa com ele, né? E quanto aos apoios do Silvio em Parnaíba, não tem nada a ver. Pode quem quiser apoiar. Você está dizendo que estão dizendo e dizem que o Monsanto, o grupo do prefeito, apoiará? Sim, não tenho nada a ver com isso, né? Se eu tiver de apoiá-lo, o meu apoio não tem nada a ver com a aproximação com o Monsanto. Eu não tenho nada pessoal contra a Monsanto, contra ninguém deles, tá certo? Agora, cada um tem uma maneira de viver, de agir, de se comportar, e a minha é diferente da deles. Doutor Zé Milton, ficou bastante compreensível aí a sua linha de raciocínio política agora e os seus posicionamentos para esse pleito de 2022. Eu vou sair aqui agora um pouco da pauta política. O senhor falou que é difícil acreditar em coisas. Eu me lembrei agora de um fato, não é, que mesmo durante a sua gestão, as suas últimas gestões enquanto prefeito, o senhor trabalhou também para um sonho do estado do Piauí e também da cidade de Parnaíba, que era a conclusão do alfandegamento da ZPE de Parnaíba. Essa zona de processamento de exportação que visa, né, incrementar ainda mais a economia do estado e movimentar também, de uma forma bastante substancial, a economia da própria cidade de Parnaíba e da região. Porque às vezes quando a gente fala em Parnaíba, a gente acolhe Luiz Correia, Ilha Grande, Buriti dos Lopes, toda essa nossa região norte. Não é? Esse alfandegamento inicial, não é, com o início das operações, está previsto agora para o próximo dia 14 de fevereiro, inclusive com o encontro nacional, né, das EPS aqui na nossa região litorânea. Como que o senhor tem acompanhado isso, não é? E que perspectiva o senhor tem realmente do funcionamento dessas EPE aqui na cidade e no estado? Helder, quando você tocou nesse assunto, eu me lembrei de um fato
certo? Eu estava na prefeitura e havia um projeto de lei no Congresso para alterar alguns artigos da lei, né? Alguns pontos da lei sobre impostos, sobre todo esse mecanismo, né? Das EPS, né? Bem, e eu, naquela época, me lembrei de um fato que era o seguinte: a ZPE de Parnaíba, ela tinha sido aprovada, né, por lei, era uma lei, né, que aprovou não só a de Parnaíba, outras ZPS. Mas era uma lei, e essa lei, né, constava o polígono da área da ZPE de Parnaíba, certo? Só que isso passou tempo e tal, e essa área foi invadida, né? Várias administrações passaram no município e essa área foi invadida. Então, tecnicamente, era impossível, não tinha mais condições técnicas de a ZPE ser naquela área, tá certo? Mas você não pode mudar, por quê? Porque é uma lei, a lei diz, é tantos metros, a norte, o polígono, tá certo? Mas existia esse projeto de lei alterando alguns pontos, né? E eu achei por bem que seria o momento adequado de se colocar uma nova área, tá certo? E incluir nesse projeto de lei. Isso era uma situação, até certo ponto, complicada, porque nós tínhamos, por exemplo, o Estado de São Paulo era contra a alteração da lei. Amazonas, contra. Pará, contra. Então, bastava que você tivesse no Congresso, na Câmara, um quórum baixo para que a lei não fosse aprovada, quer dizer, a nova lei não fosse aprovada, tá certo? Então, nessa época, eu fui ao Rio de Janeiro e fui lá conversar com o João Paulo Reis Veloso, né? Cheguei, João Paulo, ocorre isso, assim, assim, contei toda essa história. E ele me disse, Zé Hamilton, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, a princípio, sou contra a ZPE. Porque, em muitos casos, estados, municípios, se usa isso para fazer cabide de emprego, né? E colocam lá pessoas com interesses políticos e tal. Mas, como Parnaíba está nesse processo, eu vou ser a favor. Então, deixe tudo comigo aqui, que eu vou conversar com o Delfim Neto, que era deputado federal, e era o líder da bancada de São Paulo. Eu vou conversar com ele e vamos ver o que é que a gente pode fazer. E assim foi feito. E ele realmente conversou com o ministro Delfim Neto, e o ministro na época, deputado federal, Delfim Neto, como líder da bancada de São Paulo, levou a bancada de São Paulo a votar a favor, e ele também conversou com o Pará e com o Amazonas, que ele tinha muito prestígio nessa época, o Delfim Neto e tal. O certo é que isso foi aprovado, tá certo? A alteração da área da ZPE. Com isso, o Estado do Piauí criou uma companhia, uma empresa estatal, tá certo? E essa empresa estatal, 90% sendo do Estado e 10% da Federação das Indústrias do Piauí. Na época, eu até fiquei um pouco chateado, porque eu entendia que poderia ter sido também o município de Parnaíba. Mas tudo bem, né? O que vem para ajudar Parnaíba, a gente não tem que botar barreira, criar dificuldades, é facilitar, né? Então, eu espero que isso, agora com a parte da alfândega, né, que ela possa deslanchar, tá certo? Que é muito bom para Parnaíba, muito bom para o Piauí, né? E cria grandes oportunidades. E criar geração de emprego e também. Tudo isso é bom para a cidade de Parnaíba, tá certo?
Então, esse é meu ponto de vista, e esse ponto é porque, quando você falou, eu me lembrei inclusive, Sim. do João Paulo, porque, em final das contas, quem viabilizou as EPE naquela época foi o João Paulo Reis Veloso. Mais um piauiense, parnaibano, né, faleceu agora recente, há pouco tempo, mas que também amava a Parnaíba, que desejava. O Parnaíba, por exemplo, não é parnaibano, né? Mas ama a Parnaíba mais do que muitos parnaibanos. Afinal de contas, não precisa você ser daquele determinado local para amar aquele local. Tem muita gente que trabalha muito mais do que aqueles que nascem na determinada localidade. Verdade, Helder. Doutor Zé Hamilton, gostaria de agradecer aqui o tempo que o senhor disponibilizou para conversar conosco. Sei das dificuldades e das impossibilidades por conta do período. Nem todo mundo quer sair do seu local ali mais privado por conta desses distanciamentos agora que o período nos impõe. Mas agradeço a sua vinda aqui à TV Costa Norte, até porque eu tenho dito sempre que essas conversas não são só entre mim, enquanto apresentador, e o senhor. É com a população, com os nossos telespectadores, porque é importante nós compreendermos qual é a linha de raciocínio dos homens e mulheres que se colocam para o serviço público. E eu nem digo que personalidades assim como o senhor e outros sejam pessoas públicas, porque a vida privada é uma coisa. A gente presta serviço público, mas não somos pessoas públicas. Perfeito. Mas é importante compreender essa linha de raciocínio, esse pensamento político, em um ano em que vai se definir tanto a vida futura para próximos 4 anos, seja nas eleições estaduais e também nas eleições nacionais. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação e o tempo que o senhor reservou para conversar conosco. Não, eu que lhe agradeço. Eu agradeço toda a equipe aqui de vocês, da Costa Norte, né? Eu acho que, como disse no início, né, isso é importantíssimo para a cidade de Parnaíba, né? E eu quero dizer a todos, aproveitando aqui a oportunidade, que fiquem tranquilos, essa situação aí de pânico, né, que levaram a população, né, toda, um pânico generalizado, é preciso que a gente siga algumas regras de saúde, né? Preciso que se siga. Mas esse pânico foi um pânico gerado, tá certo? E que eu, sinceramente, eu tenho meditado muito e eu não consigo entender qual é o objetivo disso, né? Que ser humano é esse, rapaz, que gera um pânico, né, numa população dessa toda? Está aí as crianças, passam 2 anos sem escola. Quanto custa isso? Qual é o prejuízo disso para essas crianças? Prejuízo não só financeiro, mas humano, né? Humano, tudo. Olha, eu sinceramente, eu estou muito decepcionado assim, com o comportamento do ser humano, certo? Eu estou assim... Mas a gente tem que ter esperança, né? Levantar a cabeça, ir para frente, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos viver, tá certo? Porque isso aí passa, tudo passa na vida, né? E tocar o barco, rapaz. Esquecer essa coisa todo dia, toda hora, né? Tem que ter precauções, né? Mas tocar o barco, né? O que nós vimos hoje é um pânico generalizado, as pessoas... O cara dá uma tossida dentro de qualquer lugar, corre todo mundo, fica tudo louco. Não, rapaz, não é assim não. A vida sempre teve seus problemas, a vida sempre teve essas coisas, né? Aí paralisia infantil foi acabado. Tudo isso vai ser um processo da humanidade, tá certo? E quero desejar a todos seus telespectadores, né, e aqui da TV Costa Norte, tudo de bom, vamos ser alegres, vamos ser felizes, né? Vocês vão ver. A perto das eleições. Quando chegar perto das eleições, não tem Covid, não tem nada, está tudo bem. Agora, eu só lhe digo uma coisa.
se proteja, mas vá votar. Não deixe ninguém votar por você. Vá dar o seu voto. Não deixe ninguém votar por você. É só o alerta que eu faço. Isso é importante. Só para concluir aí essa sua fala, eu me lembrei da frase do poeta Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Pronto. Eu acho que é isso. Obrigado, portanto. Que lhe Boa tarde agradeço. para o senhor.